Paz do Senhor a todos. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Amós, capítulo 9. Livro de Amós, capítulo 9, versículo 11. Amém? Todos acharam? É um pouquinho antes de Mateus. Livro de Amós, capítulo 9, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei nos dias como nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que lavrará e alcançará o que cega, e o que pisa as uvas alcançará a semente, e aos montes destilarão mostos, e todos os outeiros se derreterão, e removerei do cativeiro o meu povo de Israel. E reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e eles comerão fruto. E aos plantarei na sua terra, e não serão arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor, o teu Deus. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem Atos, capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 16. Atos capítulo 15, versículo 16 diz assim: Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-los. Amém. Você que está aqui na igreja, curva a sua cabeça, você em casa também, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Pai amado, a Tua palavra já foi lida, Senhor Jesus, já entoamos louvores, ó Pai, já ofertamos ao Senhor, Pai. Já fizemos, ó Pai, uma parte do culto e agora a Tua palavra vai ser ministrada, Senhor Jesus. Que o Senhor tire todo o espírito, ó Pai, de confusão, de entendimento, ó Pai, que a Tua palavra ao ser revelada, ó Pai, venha trazer cura, venha trazer libertação, ó Pai, restauração e renovo, porque a Tua palavra diz que ela tem esse poder, Senhor Jesus. É nisso que eu acredito, em nome de Jesus, amém e amém. O livro de Amós, ele nos conta em 8 capítulos, que ali Amós profetiza num período onde que está o rei Acais comandando Judá, e o rei Jeroboão, filho de Joás, comandando Israel. E a palavra do Senhor vai dizer que nesses 8 capítulos, aquela nação está dividida como o reino do norte e o reino do sul. Como nós sabemos, agora o povo está dividido, então um povo continua aí em perfeição, em adoração, mas está dividido, ele continua adorando o único Deus. E o outro agora está adorando a outros deuses pagãos, mas mesmo assim quer continuar adorando ao Senhor. E a palavra do Senhor é levada a Amós, um pastor, um homem humilde, ao qual Deus levanta em meio onde que os profetas já se corromperam, aonde os homens e as mulheres já não fazem mais a vontade de Deus, não diferente do tempo que estamos vivendo. Os profetas já não falam mais a verdade, os homens de Deus já não têm mais temor à palavra de Deus, e Deus levanta Amós agora para profetizar contra a nação, e começa a profetizar de 2 ou 3 castigos ao qual Deus vai trazer aquele povo. E isso vai se carregando desde o primeiro capítulo até o capítulo 8. Chega no capítulo 9, Deus começa a falar, só que Deus fala o seguinte: só que agora minha mão vai estar sobre você, só que eu edificarei a tenda de Davi. Eu
Vou levantar a destra de Davi e fechar as brechas. Só que também em Atos, capítulo 15, versículo 16, Deus volta a falar. Jesus já veio à terra e fala que ele vai reedificar a tenda de Davi. E o que me chamou a atenção foi isso, porque ele não falou que iria reedificar o do Éden, aonde não houve pecado, aonde foi Deus que fez, porque aquilo que Deus faz é perfeito. Aquilo que Deus fez foi perfeito. Deus, quando ele fez o jardim, quando ele ali colocou o homem e a mulher, era para andar em perfeição. Mas tudo que o homem põe a mão acaba se tornando em ruína. Porque o homem ele se sente autossuficiente para tomar suas próprias decisões sem Deus. Em Gênesis capítulo 3, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus vai até o encontro do homem ao entardecer. Só que esse homem ele já comeu do fruto proibido, que foi dado por Eva, que ela foi aconselhada pela serpente. E agora Adão e Eva são expulsos dos jardins. Eles tiveram a oportunidade de adorar a Deus face a face. Eles tiveram a oportunidade de engrandecer o nome do Senhor, com o próprio Deus ali com ele. Deus andava em meio ao jardim do Éden com um homem. Só que quando Deus usa Amós, ele não fala do jardim. Porque essa tenda de Davi aqui que ele fala é uma tenda de adoração. E o único lugar que teve adoração sem precisar do altar foi o jardim do Éden. Após isso, a gente vai ler, a gente vai ver que Deus foi nos ensinando como adorar a Ele. A palavra do Senhor vai nos contar em Gênesis capítulo 12, que Deus fala a Abrão, que ainda não se torna Abraão, para que ele saia da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar onde que Deus vai mostrar a ele. Isso me chamou a atenção porque Deus se revela a Abrão, só que ele tem que sair da sua terra, ele tem que sair da sua parentela. E o que eu aprendo com isso? Quando nós temos um encontro com Deus, a gente tem que largar a mão dos nossos deuses. A gente tem que largar a mão dos nossos costumes antigos. A gente tem que largar a mão da nossa vontade para ter um encontro com Deus. E o que me chama a atenção é que não é nós que achamos a Deus, é Deus que se revela a nós. E se Deus se revelou a mim e a você, nós temos que ser grato a Ele. Por isso que isso não é dom nosso, isso é o dom de Deus. E Ele se revela a Abrão e Ele fala, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Ele faz isso, irmãos. Para nós termos um verdadeiro encontro com Deus, nós temos que largar os antigos costumes. Aquele que adorava a Deus de Baal, aquele que adorava outros deuses, ele não faz mais. Aquele que bebia, aquele que se prostituía, ele não vai fazer mais, porque agora Deus se revelou a ele. E o que me chama a atenção é que Deus ele não pula as partes. Ele primeiro se revelou. Aí ele faz a promessa a Abrão e agora ele vai pedir para que Abrão faça um sacrifício do seu único filho. Ele fala para que Abraão ele sacrifique o seu único filho. E Abraão, obediente, vai fazer isso. Ele vai até o Monte Moriá. Ele leva a lenha, leva o cutelo, ele faz o altar. E agora ele vai sacrificar o filho. E a palavra do Senhor fala para que Deus fala, não precisa fazer isso, pois eu já tenho um cordeiro. Deus ele rejeitou o sacrifício do filho, porque já estava preparado o cordeiro pascual, que era Jesus. Mas o altar e a adoração ele aceitou. Só que quando Deus fala que Ele vai restaurar aqui essa nação, Ele não fala de Abraão. Ele não fala do altar de Abraão, Ele fala da tenda de Davi. E agora, a palavra do Senhor vai nos contar em Êxodo capítulo 3, que Deus se revela a Moisés através de uma sarça ardente. Como eu falei, Deus ele primeiro se revela a nós, depois Ele faz a promessa, e depois Ele nos ensina a adorar. E agora ele se revela a Moisés e fala o seguinte, você vai falar ao meu povo que a caminho de 3 dias eles vão adorar a mim. Você vai lá falar ao rei do Egito, mas como nós sabemos a história, isso ele não permitiu, Deus envia as pragas. E o que me chama a atenção é que assim que o povo sai do Egito, eles não adoram o Senhor, a primeira coisa que eles fazem é murmurar. Falar, se fosse para morrer aqui, era melhor ficar lá comendo cebola. Só que Deus tinha chamado eles para adorar. E como nós sabemos da história, Deus envia maná. Só que tem um momento que Moisés ele tem que subir ao monte para falar com Deus.
E a palavra do Senhor vai dizer que ele demora e o povo faz um bezerro de ouro. Deus fala, desce lá porque o povo pecou. O povo não quis me adorar, mas para eles fizeram um bezerro de ouro. Moisés desce. Deus faz com que Moisés crie uma tenda fora do arraial, para que o povo não pereça e ele consiga falar com Moisés através daquela tenda fora do arraial. Sabe o que eu aprendo com isso? Que todos nós devemos ter um lugar onde nós conseguimos falar com o Senhor. Irmão, nós vemos aqui ao culto. É muito bom nós louvarmos com os irmãos, nós ouvimos a palavra, mas dentro do seu lar você tem que ter um lugar, a sua tenda de adoração a Deus. Você tem que ter um lugar de intimidade com Deus. Você tem que ter um lugar onde que você chora na presença de Deus. Você tem que ter um lugar onde você tem intimidade para falar com Deus. Muitas das vezes eu com minha esposa nós oramos e adoramos junto em casa, é muito bom. Isso edifica, mas eu preciso de um momento somente eu e Deus. Eu preciso de um momento, um lugar onde que eu possa chorar na presença de Deus, onde que eu possa clamar a Ele, onde que eu possa agradecer a Ele, onde que ninguém me atrapalhe. Você precisa desse lugar, esse lugar chamado tenda. Esse lugar você pode chamar do que for, mas você precisa desse lugar de adoração. Você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Irmão, nós sabemos que a situação do mundo, onde nós vivemos hoje, não é boa. Perdemos muitos amigos queridos. Muitos estão desempregados, muitos estão com a família destruída, mas isso não pode nos atrapalhar de adorar a Deus. Nós temos que ter esse canto, onde que nós possamos falar com o Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer em Êxodo 33, que Moisés ele tinha esse momento, quando ele ia para essa tenda fora do arraial, a palavra do Senhor fala que ali a presença do Senhor vinha, a fumaça sumia, o monte fumegava e Deus falava com Moisés. Mas ele tinha esse lugar para falar com Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que através disso Deus fala para ele o seguinte: o povo pecou e Deus fala para Moisés o seguinte: eu enviarei um anjo que vai com vocês. E eu vou abençoar você. Esse anjo ele vai com você e você vai ser abençoado. Só que Moisés no capítulo 33 ele vai falar o seguinte: se o Senhor não for comigo, eu não quero. Eu não quero só suas bênçãos. Eu preciso que o Senhor esteja na minha vida. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Moisés era um adorador, porque Moisés não adorava a Deus pelas bênçãos. Moisés adorava a Deus porque Deus era Deus. Nós não podemos trocar isso, nós não podemos adorar a Deus por troca. Adorando, falando, Senhor, eu estou te adorando hoje, mas eu quero suas bênçãos. Não é que nós não queremos. Nós temos que adorar a Deus pela grandeza que Ele é. E Moisés toma essa atitude de adoração. Só que não foi essa tenda a qual Amós falou aqui no livro dele. Não foi essa tenda de Moisés. Não foi essa tenda fora do arraial. E eu fiquei, Senhor, mas se não foi essa tenda, o porquê dessa tenda de Davi? Ele não falou do jardim onde que Deus estava face a face. Ele não falou do altar de Abraão, onde que foi feito um sacrifício, ao qual nós olhamos hoje. Quem iria sacrificar o seu filho a Deus? Vamos ser bem sinceros, ele não falou. Ele não falou da tenda de Moisés, ao qual ali a presença do Senhor fazia com que a fumaça chegasse naquele lugar. Os montes tremiam, mas ele não falou. Ele falou da tenda de Davi. E em Êxodo capítulo 35 vai nos começar a contar a história de que Deus, Ele revela para Moisés como Ele quer que seja feito o tabernáculo. Ali onde que a madeira de acácia, ali onde que vai ter o melhor ouro, ali onde que Ele vai colocar as medidas dos véus, ali onde que Ele vai dar as regras ao sacerdote para sacrificar. É nesse momento onde que eu imaginei, falei, Senhor, as ordens foram suas, mas por que a tenda de Davi? Por que essa tenda tem tanta importância? O Senhor deu as ordens ao sacerdote, mas como nós sabemos, o sacerdócio, como é feito por homem, se corrompeu. O sacrifício começou a ficar vendido, o povo sacrificava, mas não se arrependia. O sacerdócio foi vendido. E como nós sabemos a história, a arca é perdida por causa que Ófnis e Finéias começam a se prostituir no templo do Senhor. Nós sabemos que nesse período Deus levanta um rei, Saul, logo após.
Só que esse rei, ele não se preocupa com a presença do Senhor. Em 2 Samuel, capítulo 6, a palavra do Senhor vai nos contar que agora Davi já é rei. E ele consegue dominar as 12 tribos de Israel. E a primeira coisa que ele vai fazer é buscar a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele vai buscar uma vez e não dá certo, porque ele não buscou do modo correto. Agora ele vai buscar a segunda vez, e agora sim deu certo, porque ele separou os levitas, porque agora ele separou os sacerdócios. Agora ele está levando com a madeira de acácia, agora ele está levando conforme as leis de Levíticos. E agora ele traz a Arca da Aliança. E a palavra do Senhor fala que quando ele chega na sua cidade, ele tira a roupa de rei dele. E agora põe uma estola sacerdotal e começa a adorar ao Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso? Que para adorar a Deus você não precisa ser um político. Meu Deus, para adorar a Deus não importa quem você é, você tem que adorar. Você tem que se despir de quem você é para você conseguir adorar ao Senhor. E Davi faz isso, ele não se vê como um rei na presença de Deus, ele se vê como um servo. A sua esposa Mical o questiona, como você pode fazer isso como um vadio qualquer? Ele vai falar, na presença do Senhor sou apenas um servo. E o que me chama a atenção é que agora sim, ele traz a Arca da Aliança. E ao trazer a Arca da Aliança, ele não colocou ela no tabernáculo feito por Moisés. Imagina os sacerdotes olhando, não, a arca tem que ir para o tabernáculo que Moisés construiu. Ele fala, é na tenda. Fala, não, mas lá está o véu, lá está o sacerdote. Ele fala, não, é na tenda. Isso me chamou a atenção, porque no tabernáculo de Moisés, as pessoas só assistiam o culto. O homem ia com seu pecado e levava o cordeiro, levava o sacrifício, e ali tinham os levitas, ali tinham os sacerdotes, eles imolavam ali. Os sacerdotes pegavam o sangue nas paredes, fazia com que a fumaça até chegar no Santo dos Santos. Então quem participava do culto, da adoração, tanto da adoração quanto dos pecados, era somente o sacerdote. O povo só assistia. Muitas das vezes nós vamos para a igreja e só assistimos o culto. Muitas das vezes nós vamos para a igreja, acaba o culto, nós perguntamos um para os outros, como que foi o culto? Aí fala, o baterista ele repicou na bateria. O irmão ali ele desafinou. O pregador ele errou ao conjugar o verbo. Ele não sabe o que é pronome, ele assassinou a vírgula e o ponto. Por que nós falamos isso? Porque nós estamos somente assistindo o culto. A pregação não foi boa. Ao louvor de novo, repetido. Meu Deus do céu, como aquela moça é desafinada. Nós estamos vivendo o tabernáculo que Moisés fez. Só que Davi não, Davi ele faz o seguinte, ele faz a tenda, e a tenda é aberta, todo mundo consegue ver a arca. Davi, ele coloca agora somente os levitas, não tem mais sacerdote. No turno do tabernáculo só se adorava ao Senhor 2 vezes por dia. Agora Davi não, ele separa algumas famílias para que de noite, adoração, de noite adorando a Deus, falando santo, santo, santo ao Senhor. Quando Davi olhava do palácio, ele olhava aquela tenda, o pessoal estava adorando. Quando Davi olhava do palácio, olhava a tenda, e quem passasse, sendo rei ou não, via que o povo estava adorando, começava a participar do culto, porque via a presença de Deus que era simbolizada pela Arca da Aliança. Quando Davi ia para uma guerra e vencia, ele voltava, o povo estava adorando, a presença de Deus estava lá. Quando ele estava no seu palácio, ele olhava e o povo estava adorando. Quando ele ia, ele adorava. Quando ele voltava, ele adorava. Muitos de nós saímos de casa e nem falamos para Jesus o quanto Ele é bom. Muitos de nós saímos de casa, nem agradecemos por ter acordado. E quando chegamos, estamos tão cansados que não agradecemos a Deus. Vamos, Senhor, obrigado por nada ter acontecido hoje. Só que em Amós, em Atos, Deus fala que é necessário reedificar essa tenda. Porque agora sim entendemos, era a tenda da adoração.
Se adorava 24 horas, não parava a adoração, irmãos. E isso tem que ser nas nossas vidas. Nós não podemos parar de adorar a Deus. Nós não podemos parar de exaltar o nome do Senhor. Tá difícil, tá? Muitas das vezes nós saímos de casa e não oramos. Muitas das vezes saímos de casa e não lemos uma Bíblia. Mas tem muitos de nós que não perdem o horóscopo. Não perdem a notícia do dia. Mas não agradece a Deus, não adora a Deus. Nós temos que adorar continuamente. É no serviço, é no lar, é na casa. Não somente com palavras, mas com atitudes. Nós temos que restaurar essa tenda de Davi. Imagino eu que alguém fosse perguntar para Davi como que foi o culto, como que foi o sacrifício. Ele deveria falar, eu não sei o outro, mas eu adorei. Eu não sei o que o irmão fez, mas eu adorei. Eu exaltei esse Deus Todo-Poderoso. Mas o que foi pregado, o irmão pregou bem, não sei. Eu sei que ele falou que Jesus é bom e o diabo não presta. Porque a adoração está em Davi, um homem segundo o coração de Deus. E na nossa vida venha se restaurar isso. Que nós possamos orar ao Senhor, para que nós possamos ter esse coração. O salmista Davi vai dizer no Salmos 42 que assim como a corça anseia por água, assim ele anseia pela presença de Deus. Irmão, nós não podemos deixar as nossas lutas, porque todo dia vai ser uma luta diferente. Às vezes é uma luta familiar, financeira, física, espiritual. Nós não podemos deixar isso abalar a nossa adoração a Deus. Nós temos que todo dia ir na nossa tenda da adoração e agradecer a Deus, exaltar o nome do Senhor. Há quanto tempo não fazemos isso? Há quanto tempo você não chora na presença do Senhor? Há quanto tempo você só agradece a Deus? Faz quanto tempo que você só agradece? Fala, Senhor, faz tanto tempo que eu não te agradeço. Eu só peço. Eu não falo o quanto o Senhor é santo, eu não faço o quanto o Senhor é lindo. Eu não falo mais das maravilhas que o Senhor me fez. Às vezes você vai conversar com alguns cristãos, dá até medo de se converter. Graças a Deus a gente é convertido. Porque é tanta notícia ruim que ele fala. Fala, meu Deus, Jesus não fez nada nessa vida. Jesus não fez uma coisa boa para ele. Você fica até assustado, mas como você já é cristão, aí eu fico imaginando quem não é, já nem vem. Nós temos que voltar à tenda da adoração, irmãos. Nós temos que criar lugares de adoração no seu serviço, na sua casa. Quando você vier prestar um culto a Deus, você tem que prestar o culto ao Senhor. Porque quando você começa a adorar, você não liga se o irmão errou. Você escuta a palavra, você absorve o que foi bom, o que é ruim você deixa para lá. Porque nós somos seres humanos. Um dia o pregador vai ir muito bem, ele vai falar tudo bonitinho, mas vai ter dia que só pela misericórdia. Mas você ouviu que Jesus era bom. Eu garanto que quem sobe aqui fala que Jesus cura, liberta, e o mais importante, ele é a salvação. Ele nos trouxe a salvação. Então quando eu e você começar a prestar o culto ao Senhor verdadeiro, nós vamos parar de reclamar do irmão que está do lado. Nós começamos a parar de reclamar do pregador, nós começamos a parar de reclamar da palavra, porque nós vemos ao culto e prestamos uma adoração a Ele. Nós saímos com o coração convicto de que eu, Atos, essa noite prestei o meu melhor ao Senhor. É que muitas das vezes nós fizemos igual o povo de Israel. A gente jogou a responsabilidade no sacerdote. Falou ele que sacrifica, ele que vai lá e fale com Deus. Só que não, nós todos estamos aqui. A palavra do Senhor vai nos contar a história em João capítulo 4 da mulher samaritana. Todos nós sabemos que ela tinha mais de um relacionamento. Que ela tinha que ir ao meio-dia lá buscar a água do poço. Só que quando ela teve um encontro com Jesus, a primeira coisa que ela pergunta é onde que eu tenho que adorar? Aonde que eu tenho que adorar? Aonde que eu tenho que exaltar o seu nome? É lá ou é aqui? Jesus fala, não, esse tempo acabou. Agora o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Deus procura os verdadeiros adoradores, irmãos. Que sejamos nós possamos participar dessa reedificação do Senhor. Nós vemos no culto diferente. Nós vemos no culto, ao sair do culto, falar como foi o culto. Ah, foi maravilhoso, não sei o seu. Porque eu adorei. Eu vim, entreguei meu melhor ao Senhor. Eu até brinco com a Aline e falo, como eu prego, eu deixo você louvar. Porque se eu louvar lá,
vão ser contratados. Mas lá em casa, lá, os vizinhos devem reclamar, porque a gente põe um som, é só desafino. Eu até falei hoje para ela, eu pareço até o Gabriel Guedes louvando. Tomara que ele não saiba disso, mas é a nossa adoração, é o nosso melhor. Uns com louvores, outros com palavras, outros com orações, com choro, com lágrimas. Mas não deixe que isso impeça vocês de adorar a Deus. Nós somos chamados para adorar ao Senhor. Alguns falam, não fui chamado porque foi só os anjos que foram chamados, os serafins. Eu falei, então é com você, porque eu fui chamado para adorar. Eu fui chamado para glorificar o nome do Senhor, não importa onde que seja. Se é aqui na igreja, se é no serviço, se é no lar. Aonde falar. Esses dias eu estava conversando com um amigo. Ele me falava o seguinte, nossa, como estamos bem. Foi comprovado cientificamente que você é o espelho das 5 pessoas que estão mais próximas de você. Até comentei com a Aline e falei, então eu estou bem, porque eu ando com o Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos que andar com Deus, irmãos. Nós temos que falar com Deus, nós temos que adorar esse Deus que nos livrou do lamaçal do pecado, Ele nos tirou da escravidão, para nós adorarmos a Ele. Você pode ver que toda vez que Ele liberta alguém, Ele fala, vai lá e não peque mais. Vai lá até o altar e adore. E nós temos que fazer isso. Não podemos deixar aqui as nossas lutas diárias. Nós temos que chamar a nossa responsabilidade, a adoração individual. E ao sair desse culto, nós possamos melhorar como primeiro eu, meus irmãos. Nós possamos voltar à tenda da adoração, aquele primeiro amor ao qual, quando nós se convertemos, nós é aquele primeiro amor, onde que ninguém atrapalha a nossa adoração. Nós oramos o tempo todo, nós louvamos o tempo todo. A pessoa fala, tá tendo enchente ali. Você fala, não, Deus está no controle. Está acontecendo isso. Você fala, Deus está no controle. Se Deus quiser, a gente tem uma fé inabalável. A gente tem que orar ao Senhor para que nós voltamos a esse amor. Adorar não importa. A chuva não nos impede de ir para a igreja. Nada nos atrapalha de adorar ao Senhor. Nós possamos criar essa tenda em nossas vidas. Nós possamos voltar à adoração, voltar ao primeiro amor. No Salmo 51, Davi vai falar o seguinte, versículos 16 e 17, ele fala, se Deus quisesse holocausto e sacrifício, isso eu tinha feito a Ele. Mas Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado. E a tenda de Davi é a tenda da adoração. Nós possamos criar isso em nossas vidas. Se já tem, continue mantendo. Se um dia teve e parou, volte a adorar ao Senhor. Se não tem, crie um momento de adoração ao Senhor. Nós possamos adorar a Deus em todo momento. Não importa, irmão, porque muitas das vezes nós colocamos a desculpa que não temos tempo. Mas imagino eu, Davi, rei de 12 nações, tendo que sair para guerrear, tendo tempo de adorar ao Senhor, porque ele fazia salmos, a palavra do Senhor fala. Ele fez salmos, fez orações. Eu não vejo um homem tão ocupado, eu não sou mais ocupado que Davi, ao qual eu não consigo adorar. Amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Você de casa, cria sua tenda da adoração. Comece a você a prestar um culto a Deus, um culto ao qual as pessoas não vão mais conseguir te atrapalhar de adorar ao Senhor. Aquele momento ao qual você entrou na igreja e sabe que você entregou tudo que tinha, através da sua adoração, conforme suas limitações, mas você adorou ao Senhor, na sua casa, no seu lar, no seu serviço. Que você continue adorando a Deus em todo lugar, em espírito e em verdade. Que você crie momentos e lugares de adoração a Deus. Que nada pode impedir, que nada possa calar a adoração que você tem ao Senhor. Muitas situações têm tentado nos travar, nos impedir de exaltar um Deus tão poderoso. Esse Deus que nos tirou do lamaçal do pecado. Esse Deus que nos abriu os olhos. Esse Deus que nos abriu o entendimento, que se revelou a nós, nos deu a oportunidade de ser chamados filhos de Deus. Que nada possa impedir a gente de adorar a esse Deus.
Que nós possamos adorar a Ele em espírito e em verdade, irmão. Quanto tempo você já não chora, quanto tempo você já não sente a presença de Deus? Esses dias eu me deparei e falei, Senhor, há um tempo atrás eu acordava e falava com o Senhor, e o Senhor ia comigo, com o Espírito Santo de Deus, a gente ia conversando, o pessoal achava que eu até era doido, porque ia falando com Ele na condução, chegava no serviço, voltava. Hoje em dia, Senhor, o que aconteceu comigo? Porque o Senhor não muda, quem mudou fui eu. Que nós possamos voltar à tenda da adoração, que nós possamos falar com o Senhor. Espírito Santo de Deus, me guia. Espírito Santo de Deus, habite em mim, que eu possa te adorar, ó Pai. E quando eu pedir algo que não é da sua vontade, que o Espírito Santo leve a você aquilo que eu necessito, Senhor. Mas que nada possa calar a minha adoração, Pai, com palavras, com louvor, com lágrimas. Irmão, começa a falar com Deus aí, começa a pedir para Deus lembrar aquele tempo ao qual você adorava e nada te impedia de adorar ao Senhor. As pessoas falavam, mas é difícil, mas você fala, mas eu vou adorar. Você receber a notícia que ia ser desempregado, que ia ser mandado embora, você falava, vou continuar adorando. Que nós possamos continuar exaltando, quando o luto chega na nossa vida também, não é fácil, mas que nós possamos adorar ao Senhor. Que nós continuamos a exaltar esse Deus, pela grandeza que Ele é. A tenda de Davi era contínua, era adoração contínua. Tanto o plebeu quanto o rico adoravam ao Senhor. Eles viam na tenda de Davi o que não tinha no tabernáculo, o véu estava separando e a tenda estava aberta. Não tinha sacrifício na tenda de Davi, porque o sacrifício, o cordeiro pascal estava por vir, que era Jesus. E Ele veio e derramou o seu sangue para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite exaltando o nome dEle, porque o sangue dEle nos lavou, nos limpou. E precisamos adorar, irmãos. A nação precisa saber que existe um povo que ainda adora o Deus eterno. A nação esqueceu que tem um povo fiel, que serve um Deus fiel, um Deus eterno. Nós precisamos adorar. Que nós possamos adorar e exaltar esse Deus. Adore ao Senhor, comece a falar com Ele. Há quanto tempo você não ora em línguas? Há quanto tempo você não louva ao Senhor com o mesmo hino? Tinha um louvor logo quando eu se converti, que ele falava o seguinte, ali nem aguenta mais ouvir ele, mas ele falava assim, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero andar na tua presença, nem que seja a última vez. E toda vez que eu via o culto, eu ficava falando, Senhor, uma chance igual a essa, talvez amanhã eu não tenha. Eu tenho que te adorar hoje, eu tenho que exaltar o Senhor hoje, porque amanhã é do Senhor. Eu não sei se eu vou acordar amanhã, eu não sei se o Senhor vai buscar a tua igreja, mas uma chance igual a essa, talvez eu não tenha. Nós temos que vir para o culto assim, falando, Senhor, talvez eu não tenha essa chance amanhã. Nós temos que adorar o Senhor como se fosse a última vez. E muitas das vezes nós já estamos vindo para a casa do Senhor, achando que amanhã a gente vai resolver. Não. Nós temos que adorar hoje, entregar o melhor hoje. Adoração sincera. Que Deus nos renove, que Deus restaure a nossa adoração. Que o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos desperte na madrugada, que o Senhor nos alerte para nós te adorar, exaltar, porque o Senhor é lindo. Que a palavra do Senhor possa ter efeito na sua vida. Que nós possamos sair daqui melhor do que entramos. Que nós possamos sair daqui um melhor adorador. Não porque o Atos pregou, não. É porque a palavra de Deus é assim. Ela vem para renovar, ela vem para confrontar. Que a tenda de Davi possa ser restaurada. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu